Certo. Dando continuidade à nossa aula, essa segunda parte do vídeo, ela é toda sobre o hidróxido de cálcio. Então, vocês vão perceber que de todas as medicações, o hidróxido de cálcio talvez seria a mais ideal e mais completa. E a medicação que apresenta, dentre todas aquelas ações e características, é a medicação que mais apresenta propriedades, tá? O hidróxido de cálcio, ele apresenta-se, diferentemente dos outros medicamentos que a gente já viu que são líquidos, ele se apresenta como um pó branco extremamente alcalino, pouco solúvel em água e com resultados clínicos superiores aos apresentados tanto pelo paramono quanto pelo formo, justamente pelo fato dele abraçar uma quantidade maior de propriedades, tá? Por ser pó, ele precisa estar associado a uma substância, a um veículo que permite a sua manipulação e a sua inserção no interior dos canais radiculares. Esse veículo, por sua vez, ele tem que possibilitar, além da manipulação da medicação, possibilitar também a dissociação do hidróxido de cálcio em íons de cálcio e hidroxila, porque é a partir da dissociação desses íons que a medicação ela vai ter um efeito significativo em relação aos tecidos e micro-organismos, e assim então conseguir exercer as suas propriedades biológicas, físicas e antimicrobianas. Esses veículos, eles podem ser vários, tá? E eles recebem uma classificação. Eles podem ser classificados de acordo com as suas características antimicrobianas, em inertes e biologicamente ativos, e eles também podem ser classificados de acordo com as suas características físico-químicas em hidrossolúveis, viscosos e oleosos. Falando quanto à classificação dos veículos, então a gente tem que ir lá, considerando as características antimicrobianas, a gente tem que eles podem ser inertes ou biologicamente ativos. O que significa ser inerte? Um veículo inerte é aquele em que ele simplesmente vai atuar como veículo para manipular o pó de hidróxido de cálcio. Ele não vai acrescentar nenhuma característica a nenhuma propriedade dessa medicação. Então, são veículos biocompatíveis e que não influenciam de forma significativa na propriedade antimicrobiana do hidróxido de cálcio. Quem seriam esses veículos? Água destilada, soro, anestésico, propilenoglicol e glicerina, tá? E os veículos biologicamente ativos? Esses seriam, por exemplo, tá? O paramônio e a clorexidina, que são veículos que vão acrescentar um efeito adicional às propriedades do hidróxido de cálcio. Então, por exemplo, o paramono, a gente sabe que ele tem um efeito antimicrobiano, que ele age como uma barreira química. Então, ele adiciona isso à propriedade antimicrobiana que o hidróxido de cálcio já tem. A clorexidina, a gente sabe que ela é muito boa como antisséptico, antimicrobiano, que ela tem uma substantividade muito boa, tá? Então, isso acrescenta à pasta de hidróxido de cálcio uma durabilidade maior da sua ação por conta da substantividade da clorexidina quando associada a esse medicamento, ok? Quando os veículos são classificados quanto às suas características físico-químicas, eles podem ser hidrossolúveis ou oleosos. Os oleosos a gente nem comenta muito, porque se o veículo ser oleoso, significa que ele tem uma baixa solubilidade e dissociação. Ou seja, quando a gente usa a cânfora ou um azeite de oliva para manipular o hidróxido de cálcio, a gente vai ter uma pouca liberação de íons. E nesse caso a gente não quer isso, porque a gente sabe que as propriedades da medicação dependem dessa dissociação. Então é um tipo de veículo
muito pouco utilizado, tá? Então a gente se restringe mais aos hidrossolúveis, que por sua vez eles podem ser aquosos ou viscosos. Qual vai ser a diferença? Os veículos que são aquosos, eles vão ter uma dissociação iônica extremamente rápida. Consequentemente, eles ficam menos tempo, a sua ação dura menos tempo, no máximo 7 dias. Quais seriam esses veículos? A água destilada, soro e anestésico. Os veículos hidrossolúveis, né, que permitem a dissociação dos íons, mas essa dissociação ela ocorre de forma um pouco mais lenta, eles vão ter um efeito um pouco mais duradouro, né? Um tempo de ação que precisa de no mínimo 14 dias e que pode se estender até 60 dias. Esses veículos seriam, por exemplo, a glicerina e o propileno glicol. Tá, dentre tudo isso, professor, o que a gente mais utiliza como pasta? Então, assim, o que a gente preconiza, o que eu aprendi na minha universidade, na minha especialização, né, e uso até hoje, gente, é o seguinte: de maneira geral, né, como pasta de hidróxido de cálcio, quando a gente for utilizar, tá, a gente utilizar o pó de hidróxido de cálcio junto com o propileno glicol, tá? Em situações, assim, onde eu não tenho muita infecção, onde eu não tenho lesão periapical, tá? Por quê? Porque a viscosidade do propileno glicol, ele garante um tempo de ação maior para o meu medicamento, então eu consigo ter um curativo de longa duração, tá? Mas a pasta, ela fica com uma consistência muito boa de você trabalhar, de você conseguir inserir no canal, tá? Então é mais fácil trabalhar com a pasta quando ela é feita com propileno glicol. Em casos onde a gente tem bastante contaminação, às vezes exudato, lesão periapical, aí a gente pode pingar umas gotinhas de paramono junto com o propileno para poder fazer a nossa pasta. Porque como o paramono ele é um veículo biologicamente ativo, ele vai adicionar um pouco de propriedade antimicrobiana na minha pasta. Então, tem estudos que mostram que a cicatrização da lesão periapical, ela pode acontecer de forma mais rápida, né? A gente vê uma evolução mais rápida de uma sessão para outra quando a gente aplica o paramono na nossa pasta junto com o propileno glicol em casos de lesão, de infecção mais severa, tá bom? Isso foi, então, em relação aos veículos, tá? Além desses veículos que vão permitir que ocorra a dissociação dos íons de cálcio e permitir que a pasta de hidróxido de cálcio ela seja manipulada e inserida no canal, existem algumas substâncias que podem ser adicionadas à pasta para garantir principalmente a questão de radiopacidade. Porque se a gente utiliza o hidróxido de cálcio junto com qualquer um daqueles veículos, a gente fazer um raio-x do dente, a gente não vê nada da medicação, tá? Então eu não consigo enxergar, de repente, o tanto que eu preenchi do meu canal com aquela medicação, tá? Se o meu objetivo for esse, aí eu preciso adicionar alguma substância que me dê radiopacidade. E geralmente essas substâncias podem ser ou o iodoformio ou o óxido de zinco. O iodoformio, ele é um pó fino de cor amarelo-limão, pouco solúvel em água, moderadamente solúvel no álcool, com odor penetrante e persistente, bastante radiopaco e rapidamente absorvido na área perirradicular e lentamente absorvido dentro do canal, tá? E o óxido de zinco, um pó branco ou branco amarelado, inodoro, insolúvel na água e no álcool, radiopaco e ligeiramente antisséptico, tá? Por conta da questão da coloração, tá? E quando a gente quiser radiopacidade, dá preferência pelo óxido de zinco, porque o iodoformio ele pode sim causar um certo manchamento na coroa do dente, na região do canal radicular, tá bom? Certo, então agora a gente vai falar sobre as propriedades do hidróxido de cálcio, né? Então vocês lembram que a gente comentou lá
paramono, ele tem uma propriedade química, né, de formar uma barreira química. O formocresol também, ele vai formar uma barreira química. Os dois são antimicrobianos, combatendo as bactérias tanto por contato quanto por volaticidade, né? Mas, de maneira geral, é mais isso, né? Uma descontaminação e uma ação antimicrobiana. Já o hidróxido de cálcio, olha só quantas propriedades a gente tem. Então, ele vai agir, né, ele vai agir de forma física, né, na questão da barreira física, que a gente já tinha comentado lá no começo da nossa aula. Pode agir de forma química, como solvente de matéria orgânica, ação alcalinizante e ação antihemorrágica, e também de forma biológica, tá? Através da sua ação anti-inflamatória, antibacteriana, neutralização de endotoxinas e indução de reparo por tecido mineralizado. A gente vai discutir propriedade por propriedade, tá bom? Começando pelas biológicas. A primeira é a ação anti-inflamatória. Então, a literatura sugere que o hidróxido de cálcio ele tenha uma ação anti-inflamatória quando utilizado no tratamento não cirúrgico de dentes com lesão periapical ou, no caso, de dentes que apresentam exudato persistente, tá? E isso, né, falam que acontece devido à ação higroscópica que o hidróxido de cálcio apresenta. Ou seja, o hidróxido de cálcio, quando colocado em contato com um tecido inflamado ou em um meio onde tem exudato, ele se torna hipertônico em relação ao meio e, por conta desse seu efeito osmótico, ele é capaz de reduzir a pressão hidrostática no local. É como se ele absorvesse toda a inflamação e o exudato e, dessa forma, reduzia a pressão no tecido e, consequentemente, o edema, tá? Então, não é que o hidróxido de cálcio inibe o processo inflamatório. Não, ele não vai inibir o processo inflamatório. O processo inflamatório, ele vai acontecer. Porém, o que ele vai fazer? Vai reduzir os sinais da inflamação, como o edema, por exemplo, tá? Devido a esse efeito osmótico que ele tem no meio, essa capacidade de absorver a inflamação e o exudato, por ser hipertônico em relação ao meio em que ele se encontra. Beleza? É uma propriedade bem esclarecida? Não, tá? É uma propriedade que é sugerida ao hidróxido de cálcio, e essa ação higroscópica seria o meio de ação que justificasse essa ação anti-inflamatória dele, tá bom? A propriedade antimicrobiana, tá? Então, assim, a maioria dos micro-organismos, eles não são capazes de sobreviver em um pH alcalino. Os micro-organismos que ficam no interior dos canais radiculares, eles conseguem se manter vivos em um pH geralmente até 9, tá? Sendo que micro-organismos resistentes, né, principalmente falando em micro-organismos endodônticos, como o Enterococcus fecalis, a Candida albicans e o Actinomyces, eles são capazes de sobreviver em um pH até 11,5, então um pH bastante elevado, né? Qual que é a vantagem? Né? Os estudos mostram que o pó de hidróxido de cálcio, apesar dele não ser muito solúvel, né? O que nessa situação é muito bom, porque ele é extremamente alcalino. Se ele fosse muito solúvel, ele ia ser citotóxico. Como ele não tem essa solubilidade, ele ser muito alcalino não tem problema. E ele é tão alcalino que o pH dele é em torno de 12,8. Ou seja,
Acredita-se que ele seja uma medicação capaz de englobar e eliminar toda essa linha de micro-organismos, né, que sobreviveriam em pH até 11,5. E ele faria isso a partir dos seguintes mecanismos de ação: provocando a perda de integridade da membrana citoplasmática bacteriana, inativação de enzimas e provocando danos ao DNA dos micro-organismos. Certo, tá? Para ser eficaz contra os micro-organismos localizados no interior dos túbulos dentinários, os íons de hidroxila do hidróxido de cálcio, eles devem difundir-se pela dentina e alcançar níveis suficientes para ter o seu efeito letal. Isso seria o ideal, tá? Porém, o que acontece na verdade, tá? A gente sabe que na dentina radicular, tá? No canal principal, o pH ele consegue se manter elevado, consegue ser em torno de 12,2 por até 4 semanas. Porém, nas porções dentinárias mais distantes do canal, que seria a dentina adjacente, a dentina periférica, a região mesmo no interior dos túbulos dentinários, os valores do pH, eles vão decrescendo, né? Sendo que na dentina adjacente ele pode estar variando de 8 a 11 e na dentina periférica esse valor já cair de 7,4 até 9,6. Ou seja, o que a gente tem? Que os micro-organismos remanescentes de tecidos necrosados localizados em ramificações, em istmos, em retrâncias, eles provavelmente vão ser resistentes à ação do hidróxido de cálcio, por conta dessa neutralização do pH, por conta do pH ele não conseguir se manter constante em toda a dentina, em todo o canal radicular, tá certo? Então, o que a gente tem? Que ocorre uma alcalinização da região e eu tenho uma diminuição do pH e, consequentemente, a minha ação, principalmente aqueles micro-organismos mais resistentes, como o Enterococcus fecalis e a Candida albicans, ela pode não ser eficiente, tá? Então, de maneira geral, a gente fala que a curto prazo, tá? A utilização do hidróxido de cálcio vai destruir apenas células bacterianas que estão em contato direto com ele, na luz do canal principal ou bem na entrada dos túbulos dentinários. O que a gente espera? Que usando o hidróxido de cálcio por um período mais prolongado, né, de 15 a 30 dias, ou às vezes até um pouco mais, né, a gente espera que por essa medicação exceder a capacidade tampão da dentina, ela consiga ter uma maior chance de desinfectar essas áreas que estão mais distantes do canal principal, essas áreas de istmos, de ramificações, certo? Mas é garantido que isso vai acontecer? É 100%? Ainda infelizmente não, tá? O que a gente tem de concreto? Que a utilização do hidróxido de cálcio por um período de tempo de 15 a 30 dias ou um pouco mais de 30 dias, associado com uma instrumentação química e mecânica adequada, a gente vai ter sim uma atividade antimicrobiana eficiente. Isso é o que a gente tem de concreto, tá? Outra propriedade biológica está relacionada à neutralização de endotoxinas, tá? Que a gente comentou um pouquinho também a respeito disso, dessa neutralização, lá no começo da nossa aula, tá?
As endotoxinas são os lipopolissacarídeos, tá? Que são constituintes da membrana externa da parede celular das bactérias gram-negativas. Quando essas endotoxinas são liberadas, elas exercem um papel importante na patogênese da doença da polpa e perirradicular. O hidróxido de cálcio, ele vai atuar na porção lipídica dessas moléculas, que é a porção responsável pelos efeitos biológicos. E ele vai fazer a hidrólise dessa porção lipídica. E a partir disso, ocorre uma desorganização da molécula e, consequentemente, a sua inativação. Dessa forma, os efeitos tóxicos provocados por essa endotoxina, eles são neutralizados ou reduzidos significativamente. A outra propriedade e a última propriedade biológica do hidróxido de cálcio, a gente também já comentou, que é a questão da indução do reparo de tecido mineralizado. Então, quando a gente falou em caso de perfuração, de risogênese incompleta, a gente comentou um pouco sobre essa propriedade, tá? De todas as propriedades biológicas do hidróxido de cálcio, essa é a mais bem consolidada e esclarecida. E vários tratamentos podem se beneficiar dessa propriedade, como o caso de capeamento pulpar direto, caso de pulpotomia, apsificação, tratamento para reabsorções e tratamento para perfurações. Então, existe um leque muito grande de tratamentos onde eu posso estar utilizando o hidróxido de cálcio com essa finalidade de promover, estimular o reparo tecidual a partir da deposição de tecido mineralizado. E o mecanismo de ação, a gente não vai entrar nessa parte química, né, e explicativa das reações, mas o mecanismo de ação, ele está principalmente ligado à dissociação desses íons, hidroxila e íons de cálcio. Agora, a gente vai começar a falar sobre as propriedades químicas do hidróxido de cálcio. A propriedade química dissolvente é de matéria orgânica, né? Então, a gente tinha comentado que o EDTA, por exemplo, ele também faz essa dissolução da matéria orgânica, ele é um quelante muito potente. O hidróxido de cálcio, por ter um pH bastante alcalino, ele também vai ter essa função dissolvente da matéria orgânica, tá? Mas de outra maneira, ele age fazendo a desnaturação das estruturas das proteínas. Então, ele vai fazer quebras de ligações iônicas. E aí, essa desnaturação das estruturas terciárias das proteínas, que quebra as ligações iônicas, torna os micro-organismos mais suscetíveis à dissolução pelo hipoclorito de sódio. Então, ele age, mas ele não age de maneira direta como o EDTA, fazendo uma remoção mesmo da lama dentinária de restos de matéria orgânica. Ele age permitindo com que outra substância possa ser mais eficiente na sua ação, que no caso seria aqui o hipoclorito de sódio. Então, ele permite uma melhor ação do hipoclorito de sódio na limpeza após a sua utilização, tá? Tem a ação alcalinizante, que também é uma propriedade química do hidróxido de cálcio, né? A partir disso, ele tenta tornar as regiões de pH mais ácidos mais alcalinas, com o intuito de neutralizar ou combater bactérias do sistema de canais radiculares. Então, é aquilo que a gente comentou dele tentar, quando ele fica por um período maior de tempo, ele tentar neutralizar regiões que estão
com pH mais ácido ou bactérias que estão mais distantes, ele tenta neutralizar ao longo do tempo, tá? E a ação antihemorrágica também. Então, o hidróxido de cálcio, por apresentar um pH alcalino, ele tem como propriedade a cauterização química e, consequentemente, a hemostasia, que é aquilo que a gente comentou também, né? Quando a gente tem a presença de um exudato ou quando a gente tem um sangramento abundante, a gente pode ou lavar com a água de cal para tentar justamente fazer uma neutralização, né, desse canal que está inflamado e com sangramento abundante, ou simplesmente a gente utilizar a mesma pasta de hidróxido de cálcio por um certo período para a gente conseguir uma cauterização e uma certa hemostasia, ok? Como barreira física, a gente já comentou bastante no começo da aula, tá? Então, quando ele é utilizado entre uma sessão e outra, ele tem, além de todas as propriedades que a gente já mencionou, essa propriedade da barreira física. Então, se a restauração provisória ela solta, ela trinca ou ela infiltra, né, o hidróxido de cálcio, ele tá lá preenchendo todo o canal radicular, né, sendo capaz de evitar uma recontaminação ou uma infecção por micro-organismos da saliva por até 15 dias. Além disso, tá? Essa barreira que ele forma ali na região do canal impede a infiltração de fluidos na região periapical, negando o substrato nutricional para bactérias remanescentes que tenham ficado por ali ainda, ok? Certo, a gente terminou agora as propriedades do hidróxido de cálcio. Falamos das propriedades biológicas, das propriedades químicas, das propriedades físicas, certo? Agora é importante vocês saberem como fazer a manipulação desse hidróxido de cálcio e como inserir ele dentro do canal. Muitos são os instrumentos que podem ser utilizados para inserir o hidróxido de cálcio dentro do canal radicular, tá? A gente pode utilizar limas endodônticas convencionais. Geralmente a gente utiliza ou a lima memória ou a lima de diâmetro anterior à lima memória. Podemos utilizar a lentulo ou os compactadores de Max Padden, que são muito semelhantes à lentulo, ou ainda existe a pasta de hidróxido de cálcio que ela já vem pré-fabricada e pronta numa seringa, né, que é essa Ultracal, né, que daí é só você inserir a pontinha da seringa dentro do canal e aplicar. Não comentei antes porque achei mais pertinente falar para vocês do EDTA nesse momento, que é o momento onde ele é utilizado, que é antes da medicação ou antes da obturação, tá? Então, o EDTA, como a gente já havia comentado, e o professor Marcelo deve ter comentado com vocês também, ele é um ácido estável com íons metálicos na sua composição e age como um quelante, tá? Ele tem como objetivo remover restos de matéria orgânica, ou seja, restos de micro-organismos, de polpa, de dentina, tudo que possa ter ficado como resquícios da instrumentação química, da instrumentação mecânica e do preparo químico, tá? Então, tudo isso ele vai remover. O objetivo dele é tentar limpar essas regiões de istmo, regiões de canal lateral e também desobliterar os túbulos dentinários, permitindo assim uma melhor difusão da medicação intracanal. Como que a gente aplica o EDTA? Pode ser de duas formas. Vocês podem colocar ele na pinça e pingar gotinhas de EDTA dentro do canal utilizando a própria pinça, ou então podem encher a seringa de irrigação e levar o EDTA com a própria seringa de irrigação dentro do canal radicular. Deixar agir por em torno de 3 minutos. Hoje a gente sabe que a agitação do EDTA ela é muito boa, existe um protocolo de agitação, né? E essa agitação ela pode ser feita utilizando insertos ultrassônicos ou algumas pontas acopladas na baixa rotação,
né, que vão permitir uma maior eficiência dessa medicação. Né? Na aula de obturação, eu vou estar mostrando melhor para vocês esse protocolo de agitação, esses insertos ultrassônicos e pontas que a gente pode estar agitando essa solução, tá? Fez isso, passou 3 minutos, irriga e aspira, seca bem o canal com cone de papel e aí então a gente vai inserir a nossa medicação, tá? Então na imagem a gente consegue ver perfeitamente antes e depois da utilização do EDTA, como ele limpa, como ele deixa os túbulos dentinários mais abertos. Então a importância dessa medicação para que a gente consiga ter um melhor preenchimento do hidróxido de cálcio, uma maior ação da medicação que vai ser inserida. Os slides que seguem, eu coloquei alguns vídeos para vocês verem a questão da manipulação do hidróxido de cálcio e inserção da medicação no canal. O primeiro vídeo, tá? A gente vai utilizar um instrumento manual, tá? Então é uma lima memória, tá? Onde a gente coloca a medicação na lima e insere ela no comprimento de trabalho e realiza então os movimentos de pincelamento e giro no sentido anti-horário. De 2 a 3 vezes gira e puxa. Eu vou dar play para ver se eu consigo explicar para vocês. Deixa eu tentar tirar o som. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Deixa eu tirar o som do vídeo, que daí fica mais fácil. Aí. Então, esse vídeo, ele vai ilustrar bem para vocês a questão da manipulação. Aqui ele utiliza o hidróxido de cálcio junto com o iodoformo para conseguir a radiopacidade na imagem radiográfica, tá bom? Ah, professora, qual que é a proporção? Gente, não tem uma proporção, tá? Não é igual o cimento de prótese, onde a gente usa a medida certinha, não é igual o ionômero. É uma coisa meio que no olho mesmo, tá? Então, o que vai dar a proporção, a consistência certa é a espessura de fio, é a própria consistência que você enxerga na placa de vidro. Por isso que a gente preconiza a utilização do paramono, que você consegue uma consistência muito boa e rápida para se trabalhar, tá bom? Então, daí ali ele tá fazendo a manipulação, tá? Eu não vi se ele usou o propileno glicol. Pela consistência que tá ali, eu acho que ele usou paramono, tá? Então, ele tá utilizando ali provavelmente o paramono junto com o iodoformo, tá? E o pó de hidróxido de cálcio. Vai fazer a manipulação certinho do material. Quando vocês conseguirem a consistência de fio, de pasta, vocês vão colocar ou a lima memória ou a lima de diâmetro anterior à lima memória no comprimento de trabalho, pincela a pinça na pasta, insere até atingir o cursor no comprimento e vai fazendo o giro, tá? Então, vai fazendo o movimento de pincelamento e giro no sentido anti-horário, 2 a 3 vezes e remove. Se precisar, pincela novamente a pasta de hidróxido de cálcio e leva novamente dentro do canal, até você conseguir atingir o seu comprimento de trabalho e sentir que o canal está inundado e bem preenchido. Olha lá. Tá vendo? O cursor, ele chegou dentro do meu comprimento de trabalho. Feito isso, a gente faz pega uma bolinha de algodão, remove o excesso da medicação, condensa bem essa medicação lá dentro, né? Precisa fazer pressão? Precisa, mas não é muito, é delicado. Então, é só calcar. É um movimento, assim, leve, não é muito forte. É só pra gente ajeitar, né, certinho essa medicação lá dentro do canal. Limpo bem ali a minha região de câmara pulpar. Posso umedecer a bolinha de algodão com um pouco de álcool para limpar bem a região da câmara pulpar e faço o meu selamento provisório com uma restauração provisória.
Nesse outro vídeo, vocês vão estar vendo a inserção da pasta de hidróxido de cálcio utilizando uma lentulo, tá? A utilização da lentulo e da Maxpaden, ela é muito parecida, tá? No caso desses instrumentos, tá? A gente não insere eles no comprimento de trabalho. A gente trabalha de 2 a 3 milímetros aquém do comprimento de trabalho, para não ter risco de extravasar a medicação na região além do ápice, porque é uma inserção de medicamento contínua. Então, vocês acionam o micromotor com uma velocidade constante, com um giro para a direita, por aproximadamente 10 segundos. E os movimentos são suaves e lentos de penetração e remoção, tá? Precisa ter bastante controle e olho para a gente não perder o limite certo a ser trabalhado nesses casos, tá, gente? Mas o preenchimento que se consegue com a medicação utilizando esses insertos é bem bacana, vocês vão ver. Acho que aqui ele também vai mostrar toda a manipulação da pasta. Vamos ver. Olha lá, ó. Coloca a pasta de hidróxido de cálcio sobre o instrumento acionado, movimento de entra e sai. Você vai colocando ele lá dentro, tá vendo? Aqui não tá certo, tá? Tem que trabalhar com cursor, sempre trabalhar com cursor, tá? Então, vê certinho qual que é o seu comprimento, coloca o cursor ali, pra daí você ter uma maior segurança, tá? Aí, com o cone, você pode fazer não é calcamento que eu quero falar. Você pode fazer essa pressão apical para ajeitar certinho a medicação lá dentro, tá vendo? Pode fazer uma bolinha de algodão, igual a gente fez no vídeo passado. Limpa bem a região da câmera e faz o selamento provisório, tá bom? E aí aqui, né, a gente tem a medicação pré-fabricada, a medicação pronta, o hidróxido de cálcio vem pronto, é só você aplicar a seringa lá dentro, tá? Então, da mesma forma, não colocar no comprimento de trabalho, trabalhar com 2 a 3 milímetros aquém, tá? Pra gente não ter risco de extravasar essa medicação além da onde a gente quer, tá? Custo, tá? Uma seringuinha dessa aqui em torno de R$50, tá? Utilização, umas 2 vezes, tá bom? 2 a 3 vezes. Deixa eu dar o play no vídeo. Mas é assim, realmente é uma praticidade, tá? Olha lá, vai inserir, tá? Usando o cursor. Pronto. Medicação colocada, tá? Da mesma forma, com uma bolinha de algodão vocês condensam, tá? Limpa bem a região da câmera, deixa a bolinha de algodão lá e faz o selamento provisório, tá? Aqui ele tá fazendo selamento provisório com resina fluida. Certo, gente? Então, assim, para finalizar, a gente volta a essa questão, né? E aí, a partir de tudo isso que foi discutido, de todos esses materiais, né? Ficou claro qual que é o momento certo, né? E qual que é a medicação certa a se utilizar em cada caso? Aqui eu montei um resumão para vocês, tá? Então, resumidamente, a gente tem 2 situações. Situação onde eu tenho uma polpa viva e uma polpa morta, tá?
Dentro da situação onde eu tenho um caso de polpa viva ou de polpa inflamada, tá? Eu posso ter o canal já instrumentado ou posso simplesmente fazer um atendimento emergencial, onde eu não vou conseguir fazer minha instrumentação, tá? Se for um caso onde eu não vou conseguir fazer minha instrumentação e eu tiver dor, paciente sintomático, com muita dor, canal bastante inflamado, na hora que eu vou fazer a extirpação, eu tenho sangramento abundante, não consigo hemostasia, mas eu não vou conseguir instrumentar, eu posso utilizar um corticoide, um otosporin, tá? Lembrando que essas medicações podem ficar até no máximo 72 horas, tá bom? Eu tenho um caso de polpa viva, inflamada, paciente tem dor, mas eu consigo fazer lá uma limpeza da minha câmara pulpar parcial, não tenho sangramento abundante, posso colocar também o quê? Um formocresol e o paciente retornar daqui uma semana, tá joia? Mas, de repente, era um caso simples, polpa viva, um canal só, não tive dificuldade nenhuma, consegui fazer toda a minha instrumentação em uma sessão. Ah, mas eu não tô com tempo para fechar, quero fechar num outro dia, vou pedir pro paciente retornar. Ou então, quero colocar uma medicação para descontaminar melhor e ver como vai ficar. Canalzinho já tá instrumentado, posso utilizar hidróxido de cálcio e propileno glicol. Posso deixar de 7 até 14 dias, certo? Outra situação. Paciente veio com caso de necrose, presença ou não de lesão, tem necrose pulpar associada. Ou seja, eu estou trabalhando com infecção, tá? Com micro-organismos mais resistentes, tá? Então, canal sem instrumentação, tá? A gente vai somente abrir e medicar para evitar dor pós-operatória. Lembra daquela propriedade, né? Então, a gente pode utilizar nessa situação tanto o formocresol, que eu posso utilizar tanto quando eu tenho ou não tenho tecido pulpar, quanto o paramono, que eu só vou utilizar quando eu não tenho tecido pulpar, tá? Quando é o dente despolpado. Tá? Por quê? Porque se eu tenho resquícios de matéria orgânica, essa matéria orgânica pode desativar não, mas pode diminuir as propriedades da minha medicação, certo? Tempo médio, 7 dias. É um caso de necro, paciente retornou depois de 7 dias com essa medicação, eu vou trocar essa medicação por uma outra medicação porque tem lesão, ainda estava com um pouco de dor. Qual medicação eu vou utilizar após a minha instrumentação? Hidróxido de cálcio com propileno glicol. Se tiver lesão, tá? Dor persistente, exudato, posso associar aqui o paramono junto nessa medicação, tá joia? Então, de maneira geral, gente, vocês têm assim, dente instrumentado, canal limpo, a gente vai utilizar hidróxido de cálcio com propileno glicol. Tem lesão? Posso adicionar a pasta junto com o propileno, o paramono, certo? Beleza. Agora sim, não consegui fazer a instrumentação. É um atendimento emergencial. O que eu faço? Vou considerar então se é um caso de polpa viva ou polpa morta. Se é polpa morta, eu posso utilizar formocresol, posso utilizar paramono, não tem problema, tá bom? É um caso de polpa viva, aí eu vou analisar. Meu paciente tá com muita dor, a polpa tá muito inflamada, na hora que eu abri e fiz a remoção do meu tecido pulpar, ficou resto pulpar ou eu consegui fazer um esvaziamento completo da minha câmara? Se ficou resto pulpar, tem sangramento, a gente pode utilizar um corticoide, um otosporin, deixar por 3 dias e pedir para o paciente retornar. Se é um caso onde eu consegui fazer o esvaziamento da câmara, consegui remover o tecido pulpar, não tenho sangramento, posso utilizar um formocresol. Certo, pessoal? Resumidamente, é isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês, tá bom? E só para finalizar, porque às vezes é uma parte que a gente deixa meio de lado, mas não é que deixe de ser importante,
tá? Que às vezes na correria a gente só se preocupa em ir lá e colocar um cotozol e mandar o paciente embora. Mas o selamento provisório, a restauração provisória, ela é muito importante e ela precisa da nossa atenção, tá? Por quê? Porque é ela que vai prevenir a entrada da saliva e de micro-organismos no canal, além de preservar a eficiência da nossa medicação. Então, ela precisa ser muito bem feita e feita com cuidado. A gente só vai terminar de remover o isolamento absoluto depois que o dente estiver completamente fechado pela restauração provisória. E o que a gente preconiza, tá, gente? Um selamento duplo, utilizando 2 tipos de material. Geralmente a gente coloca um obturador provisório ou um coltozol embaixo e termina preenchendo com um ionômero de vidro, tá? Se infiltrar em um, tem outro embaixo. Se quebra um, tem outro embaixo. Se solta um, tem outro embaixo ainda antes da medicação. Por isso a gente fala em selamento duplo com uma espessura mínima de 3 a 5 milímetros, tá? Esse selamento duplo, ele garante estabilidade dimensional, resistência mecânica e bom selamento. É mais garantido para o paciente, não é que é mais garantido para o paciente, é uma segurança a mais para o paciente, para ele poder mastigar, né? Às vezes até para ele conseguir conversar ou falar, de que o dente está mais bem protegido, né? Diminuindo o risco de fratura, risco de trinca, tá bom? Então, é extremamente importante essa etapa, apesar de ser a final, ela não pode ser negligenciada, tá joia? Eu sei que é uma aula longa, tá? Eu falei pra vocês que era uma aula simples, mas muito teórica, e de fato é isso, tá? Eu vou passar pra vocês o questionário, vocês vão responder, e acho que a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez com o de instrumentos e técnicas de instrumentação. Vocês têm uma semana para responder, respondem e mandam no meu e-mail, tá? Com cópia lá para Odontologia FATEST, para o Fábio ver também que vocês fizeram. E eu corrijo de forma individual, tá? Porque assim eu consigo responder de forma individual as dúvidas que surgem, tá bom? E na live, daí eu vou pontuar alguns assuntos da aula que eu sei que são um pouco mais complicados para a gente estar discutindo e esclarecendo um pouco melhor. E claro, vocês também podem ficar à vontade para perguntar qualquer dúvida, tá, gente? Então, na live, a gente esclarece alguns pontos e discute as dúvidas que podem ter ficado em relação à aula para vocês. Tá joia? Muito obrigada, tá? A referência dessa aula tá nesse livro aqui, tá? Que eu acredito que eu já passei para vocês. Se eu não passei, vocês me cobrem que eu faço compartilho com vocês o link do livro, tá bom? E é isso, tá? Qualquer coisa eu tô à disposição de vocês, beleza? Um beijo, pessoal!